Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver nos assistindo aí. Professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Falo pela Escola do Conhecimento da Associação Teológica Cason. Nós estamos ministrando a disciplina Cristologia. Estamos na parte 3 hoje. Então vamos dar sequência. Temos 2 vídeos anteriores aí. Você pode ver lá. Cristologia parte 1, Cristologia parte 2, ok? Para você não ficar, assim, faltando alguma coisa. Tá certo? A apostila nossa. Vamos dar a sequência? Pega a sua apostila, sua Bíblia, seu caderno de anotações. Se você não tem a apostila, nós vamos postar ela aqui junto com o nosso estudo. Dá para acompanhar também. Ok? Nós paramos na página 14 da apostila. Ali nós já falamos um pouco sobre Jesus no Novo Testamento, Jesus dos Evangelhos como rei, como sacerdote, né? Então, e como profeta. Agora nós vamos fazer um resumo, um quadro resuminho, né? Quem escreveu o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, a provável data. A data, gente, tá bem aberta mesmo a data, porque não tem uma coisa 100% certa da data do escrito, né? Mas está aproximada as datas. Também vamos colocar ali então o versículo-chave e o que Jesus é representado no livro. Ele é representado, por exemplo, Mateus, ele é rei, ele é tido como rei, né? Prefigura ele de uma forma geral como rei, mostra ele como rei. Marcos mostra ele como servo de Deus. Não só de servo, gente, nem só de rei, mas o que pega mais forte ali, tá? A gente vai explicar depois também. O Lucas como Salvador, como Filho do Homem, e o Evangelho de João como Filho de Deus, representado pela águia. A questão também a gente fala representado pelo leão, no caso de Mateus, representado pelo touro, no caso de Marcos, representado pelo homem, né, no Lucas, e pela águia. A gente se refere àqueles animais, seres viventes, né, seres viventes que estavam diante do trono, lá no Apocalipse capítulo 4, e, e cada ser vivente era semelhante, tinha um rosto semelhante a uma águia, depois tinha um rosto semelhante ao outro ser vivente, o rosto semelhante a um homem, o outro ser vivente, o rosto semelhante a um touro, e assim sucessivamente. Eu vou até ler para vocês aqui, vou colocar. Aliás, eu vou seguir aqui o quadro, e a hora que chegar no Apocalipse ali, no quadro onde tem a dica do Apocalipse, a gente abre para você ver da onde que a gente está tirando essa figura do leão, do homem, da águia, do touro. Tá bom? Vamos continuar então? Vamos pegar lá na apostila, página 14. Tá ok? Vamos lá. Um quadro resumo. Quadro resumo. Aí tá, por exemplo, aqui, aí está um quadro resumo, né? O autor do livro, o autor do livro de Mateus foi Mateus, do livro de Marcos foi Marcos mesmo, do livro de Lucas foi Lucas, do livro do Evangelho de João foi João mesmo. A data do escrito, Mateus foi escrito mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. AD aqui é Anno Domini, tá? Em latim, tá bom? Eu coloquei AD aqui porque às vezes você vai achar em algum lugar AD e não vai saber, às vezes ficar meio confuso. Então, AD significa Ano do Senhor, Anno Domini. Normalmente a gente encontra DC, que é depois de Cristo. É a mesma situação, ok? Então, Mateus foi escrito aqui. Vamos assinar. Mateus, em torno do ano 60 depois de Cristo. Para quem Mateus foi escrito? Para os judeus. Jesus é rei no livro, tido como rei, né, de forma geral no livro de Mateus, apresentado como rei. A face do ser vivente do Apocalipse lá, que representa o rei aqui em Mateus, é o leão. Versículo-chave,
Mateus 27, 37. Marcos foi escrito durante do ano 50 ao 70, né? É bem provável que foi bem antes do ano 70, com certeza, em torno do ano 50, 60, 64, por aí. Mas a gente coloca aqui um pouco maior para não ter, né, erro mesmo. Foi escrito para os romanos, em primeira instância, o livro de Marcos foi escrito para os romanos. Jesus é apresentado como servo e a face do animal é o touro, o boi. O versículo-chave, Marcos 10, 45. Vamos ler os versículos já já. Lucas, escrito mais ou menos 60 depois de Cristo, especificamente, aliás, de forma geral para os gregos, né? De forma específica, desculpa, para os gregos, de forma geral para todos nós. Jesus ali é apresentado como homem, a face do Apocalipse, do ser vivente é o homem, versículo-chave, Lucas 19, 10. O Evangelho de João, escrito do ano 90 ao ano 100, escrito para a igreja, Jesus é Filho de Deus, representado pela águia, e o versículo-chave, capítulo 20, verso 30 e 31. Então vamos lá então. Quando a gente fala aqui da face do Apocalipse, face de Apocalipse, nós estamos nos referindo ao quê? A teologia se refere a esses seres, conforme está na figura abaixo aqui, ó. São 4 seres viventes que estão diante do trono e que um tem a face de homem, o outro tem o rosto parecido com o rosto de águia, né? O outro rosto de leão e o outro rosto de um boi. Então a teologia joga essas figuras caracterizando também os 4 evangelhos, né? A amplitude dos 4 evangelhos, colocando eles como representação também da pessoa do Senhor Jesus. Lá no Apocalipse, nós podemos olhar no capítulo 4 do Apocalipse, quando João tem uma visão dos céus. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Para que possamos entender a questão aí dos seres viventes, de onde surgiu essa representatividade do homem, leão, águia, touro. Então, olha aí, capítulo 4 do Apocalipse, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes diante do trono. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Apocalipse capítulo 4, verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono
e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, quando a gente olha aquela questão que eu falei para vocês dos animais, por que do touro? Por que do touro representando o Evangelho de Marcos? Por que do leão, o Evangelho de Mateus? O filho do homem representando o homem representando Lucas, né? A figura do animal, né? Dos animais ali também na águia no João, no Evangelho de João. É por causa desses seres viventes. Então a teologia tira daqui essa característica, né? Qualidades do Senhor, esses aspectos do Senhor que também estão nos 4 evangelhos. Então a gente olha aqui, ó, havia, Apocalipse 4, verso 6, havia diante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Apocalipse 4, verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, a um touro, no caso, né? O terceiro animal, o rosto de um homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. Tá vendo? Então é daqui que tira aquela... Daqui que é tirado essa questão aqui, ó. Jesus é rei em Mateus, Jesus é servo em Marcos, Lucas e filho de Deus. Então aí, por causa que o leão, né, representativamente é o rei dos animais, então aqui, ó, Jesus de Mateus é representado por esse ser vivente que está diante do trono, que está ao redor do trono, que tem o rosto de leão. Assim também o ser vivente que está diante do trono, em volta do trono, que tem o rosto como de um bezerro, né, como de um boi, e o ser vivente que tem também o rosto semelhante a um homem e semelhante a uma águia. Tá bom? Então vamos lá. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Jesus é ali apresentado como rei. A figura que o representa, o ser vivente que o representa, tem o ser vivente que o representa tem o rosto semelhante ao de leão. O versículo-chave é Mateus 27. Mateus 27. Verso 37. É o versículo-chave. Vamos ver? Vamos ler ele. Versículo-chave. Então tá lá, ó. Quando Jesus estava para ser crucificado, né? Colocaram por cima da sua cabeça uma inscrição, escrita a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então esse é o versículo-chave do Evangelho de Mateus dentro do nosso estudo de Cristologia. Nós olhamos aqui para o livro de Marcos, foi escrito do ano 50 ao ano 70, foi escrito para os romanos. Jesus é apresentado como servo e o ser vivente, o rosto do ser vivente que o representa aqui, que é representado como Jesus aqui nesse livro de Marcos, é o boi, que é o servo, né? Que é o que trabalha, que é o que serve. Marcos, capítulo 10, do Evangelho de Marcos. Nós podemos olhar aí. No Evangelho de Marcos. Você pode abrir a Bíblia conosco aí. No capítulo 10, no verso 45, quando Jesus fala para os discípulos, quando Jesus diz para os discípulos assim, né, quando ele está ensinando a respeito da servidão, de servir diante dos outros, né, uns servindo aos outros, ele termina essa explicação dizendo, né, aqui, por exemplo, no 43 ele fala, Marcos 10, 43, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o versículo-chave do livro de Marcos, dentro do nosso estudo, é
Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ok? Nós vamos para o livro de Lucas, que foi escrito provavelmente até o ano 60, por aí. Foi escrito para os gregos. Jesus é apresentado como homem, e o ser vivente no qual aqui ele é representado é aquele que tem o rosto semelhante a um homem. E o versículo-chave está em Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 19 de Lucas, quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, né? E ele vai na casa de Zaqueu, e ali, depois de uma conversa, ele fala para Zaqueu, né? Ele fala para todos que estão ali, né? Hoje veio salvação nesta casa, porque também esse é filho de Abraão. E ele diz também, dentro dessa fala dele, ele fala assim, nessa fala, né? Depois dessa fala, ele fala, porque o Filho do Homem, se referindo a ele, né? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está vendo a expressão Filho do Homem? Jesus é apresentado como homem no Lucas, lá em Marcos 10, 45 como servo, e em Mateus 27 também lá como rei. E agora no Evangelho de João, foi escrito na década de 90, depois de Cristo, para a igreja. Jesus é apresentado como Filho de Deus. O ser vivente que ele é representado aqui que tem o rosto semelhante a da águia, conforme nós falamos lá no Apocalipse capítulo 4. E o versículo chave é João 20, verso 30. Vamos ver lá. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Vamos ver o que ele diz lá? Dá um zoom aqui. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui está mostrando, Jesus é o Filho de Deus. Ok? Então nós vemos aí a representatividade do Senhor Jesus. Nós vamos depois de passando aqui mais um pouquinho, nós vamos mostrar para vocês cada livro, né, de uma visão geral de cada livro. Nós vamos detalhar essa questão, por que ele escreveu para os romanos, no caso aqui de Marcos, por que foi escrito para os judeus, o livro de Mateus especificamente, por que foi escrito para os gregos, o livro de Lucas, por que João escreveu para a igreja, por que Jesus é rei em Mateus, é servo em Marcos, filho do homem em Lucas, filho de Deus, representado como filho de Deus no Evangelho de João. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, tá ok? Vamos continuar a nossa apostila. Figuras de linguagem nos Evangelhos. O que é uma figura de linguagem? É simplesmente uma palavra ou frase usada fora de seu sentido original. Por que utilizam figuras de linguagem? Acrescentam vida e cor. Letra B, chamam atenção. Letra C, tornam conceitos abstratos mais concretos. Letra D, elas ficam mais registradas na memória. Então, por que utilizar figuras de linguagem? Letra A, acrescentam cor e vida. Por exemplo, no Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18. Vamos lá comigo? Versículo 1 e 2. Vamos lá. Salmo 18. Verso 1 e 2. O que está escrito lá? Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte,
e o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então você vê que o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha rocha. É uma forma viva de dizer que podemos confiar no Senhor, pois Ele é forte e inabalável. O Senhor é um rochedo, forte e inabalável. Então, a figura de linguagem ela é colocada porque dá cor, dá vida, né, no verso ali. Elas chamam a atenção. O interesse do leitor é despertado. Por exemplo, quando nós olhamos em Filipenses, Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 e 2. Vamos ver lá? Filipenses, capítulo 3, verso 1. Aqui, ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então você vê, guardai-vos dos cães, a gente aumenta o interesse da gente, né, dá uma chama a atenção. O que será que está querendo dizer? Guardai-vos dos cães. A gente vai procurar saber, né, por que. Então é por isso que também é usada a figura de linguagem. Apostila, página 15. Tornam conceitos abstratos mais concretos. Né? Por exemplo, Deuteronômio capítulo 33, verso 27. Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio. Capítulo 33, verso 27. Aqui é Moisés, né, falando com o povo. Moisés falando com o povo. E dentro da sua fala, ele diz o seguinte: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. Então, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Então você vê que a frase por baixo de ti estende os braços eternos certamente transmite uma ideia mais concreta do que o Senhor te sustentará. O Senhor te sustentará é maravilhoso também. Só que a figura de linguagem também aqui no caso, o Senhor estende os braços eternos, traz uma ideia muito forte, né? Porque os braços eternos significa que nunca vai soltar a gente, né? A figura de linguagem também é importante porque elas ficam mais registradas na memória. Em Oséias 4,16 é mais fácil lembrar-se do que se tivesse escrito Israel é teimoso. Então, em Oséias 4,16, Oséias, quando o Senhor, né, falando a respeito da situação da rebeldia de Israel, o profeta usa essa figura de linguagem. Ele fala assim a respeito de Israel. Ele diz assim: porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Né? Aqui está dizendo como uma novilha obstinada. A figura de linguagem, né? Tem Bíblia que fala como vaca rebeldes, né? Chama também Israel de vaca rebelde. Tem Bíblia que fala vaca rebelde, porque como uma vaca rebelde, aqui está dizendo, porque como uma novilha obstinada, novilha teimosa. Então chama a atenção da gente, fica mais registrado na memória. Então, algumas razões pelas quais se utilizam a figura de linguagem repetindo, acrescenta cor e vida,
chamam a atenção, tornam conceitos abstratos mais concretos, ficam mais registrados na memória. Da vida, né, da cor. Como saber se uma expressão apresenta sentido figurado ou literal? Como saber? Então, nós estamos falando aqui da linguagem, né, figurada, da linguagem literal, das figuras de linguagem, porque nos evangelhos e no Novo Testamento, na Bíblia toda, usa muitas figuras de linguagem. Então é importante, na hora que você estiver lendo os evangelhos, você encontrar, né, você vai encontrar ali algumas expressões assim que você fala, mas não estou entendendo. Então o Senhor permitiu que o homem usasse figuras de linguagem, porque dá mais cor, dá mais vida, faz parte do gênero também literário, né? As figuras de linguagem compõem a nossa língua, né? Faz parte da nossa língua. E isso traz cor, traz vida, chama mais atenção, entendeu? E a gente fica assim, desperta o interesse, no caso, por exemplo, cuidado com os cães. Mas faz a gente querer saber o que é, né? Dá mais vida, dá mais cor. E outras coisas mais, certo? Vamos continuar então. Pega a apostila, vamos lá, vamos continuar aí na apostila. Como saber se uma expressão apresenta sentido figurado ou literal? Em geral, uma expressão está em sentido figurado quando parece que foge do assunto ou quando não combina com os fatos. Exemplo, no jogo de futebol, o narrador diz assim, ó, o porco venceu o leão. Não quis dizer literalmente que um animal porco venceu um leão, mas sim que o Palmeiras venceu o esporte naquele contexto de futebol. Tá? Agora, adote sempre o estilo literal das passagens, a menos que haja boas razões para não fazê-lo. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 7, verso 4 a 8, é literal, porém no verso 9 é figurado. Vamos ver agora então. Então, vamos olhar Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, verso 4 a 8. Verso 4. Vamos lá, Apocalipse capítulo 7, verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000 assinalados, da tribo de Gade 12.000 assinalados, da tribo de Asser 12.000 assinalados, da tribo de Naftali 12.000 assinalados, da tribo de Manassés 12.000 assinalados, da tribo de Simeão 12.000 assinalados, da tribo de Levi 12.000 assinalados, da tribo de Zacar 12.000 assinalados, da tribo de Zebulun 12.000 assinalados, da tribo de José 12.000 assinalados, da tribo de Benjamim 12.000 assinalados. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que. Aí ele fala, depois dessas coisas olhei e vi uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos. Então tá vendo? Agora ele já fala que depois dessas coisas olhei e vi uma multidão a qual ninguém podia contar. É aqui que você vê a linguagem figurada. Né? Você vê a linguagem figurada aqui, ó. Ninguém podia contar. Então a gente olha no capítulo 7, verso 4, em diante, é literal. Mas no verso 9, ele colocou de uma forma figurada. Voltando aqui então para a gente poder explicar. Então você observou, quando nós lemos lá o Apocalipse capítulo 4, do verso 7 em diante, ali naquele período ali está falando sobre, a gente entende que é sobre a grande tribulação e as pessoas que vão ser de Israel assinalados, que vão servir ao Senhor e que depois vão ser martirizados pelo anticristo. Mas não é o caso de eu entrar nesse detalhe de escatologia. O que eu quero mostrar aqui é que do verso 7 ao 8, né, e vi
os que foram assinalados. 12 mil da tribo de Benjamim, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Asser. E foi falando 12 mil de cada tribo. Até aí você vê que é literal. Aí quando chega no verso 9 ele fala: depois dessas coisas olhei e vi uma multidão de todas as nações, povos, que ninguém podia contar. Olha, ninguém podia contar. Aí você está vendo que ele já está usando uma figura de linguagem ali. Vamos falar assim, uma hipérbole. A gente vai aprender daqui a pouco. É uma hipérbole. Por que é uma hipérbole? É um exagero. Ninguém podia contar. Claro que é possível contar a quantidade de pessoas, né? Mas ali ele usou essa expressão, porque também, quando João teve a visão, ele viu aquela multidão. Então ele escreveu lá, ninguém podia contar, era muita gente. Mas, claro, o próprio Deus conta, né? É possível contar. Agora, outra coisa também, um pouquinho antes você viu, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sempre vai trazer e procurar olhar de forma literal. Só quando você perceber que fugiu daquele entendimento simples e natural, pode ter certeza que ele está usando uma simbologia ou uma linguagem figurada. Então, a princípio, a interpretação que a gente faz, ela é literal. Mas aí, quando você começa a perceber assim que não está fora do entendimento natural, você alguma coisa tem aqui. Provavelmente ele está usando uma figura de linguagem ou uma simbologia. Então, atente bem para isso, ok? Vamos lá. Na apostila ainda, se o sentido literal resultar em uma impossibilidade, o sentido verdadeiro é o figurado. Tá, vamos olhar para você ver. Ó. Se o sentido literal resultar em uma impossibilidade, o sentido verdadeiro é o figurado. Jeremias capítulo 1, vamos dar uma olhadinha lá. Jeremias capítulo 1, verso 18. Vamos ver? Deus falando para Jeremias, ó. No verso 17, Jeremias 1,17, o Senhor diz para ele: tu, pois, cinge os teus lombos. Tá aqui tudo bem, ó. Coloca, né, a sua capa, fica em pé, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Agora, ó, porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis da terra, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Está vendo aqui? Você vê que já é uma figura de linguagem, porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte. Está vendo? Como assim? Por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Então você vê que a forma literal houve aqui uma impossibilidade. Então Deus está aqui no caso, aqui nesse versículo, falando de forma, usando uma linguagem figurada. Tá certo? Continuando a nossa apostila. Então, ó, se o sentido literal resultar em uma impossibilidade, o sentido verdadeiro é o figurado. Isaías 55:12. Vamos também olhar Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Abre comigo sua Bíblia. Verso 12. Vamos ver o que está escrito lá. Porque o Senhor está falando a respeito do povo dele, né? Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Até aqui tudo bem. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Tá vendo? Até num ponto estava literal, tranquilo. Porque com alegria saireis. Tá, tudo bem. E em paz sereis guiados. Forma literal, tranquilo. Agora, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Tá vendo aqui?
Então você percebe que Deus está usando aqui de uma figura de linguagem, o profeta está usando de uma figura de linguagem. Às vezes, na apostila ainda, olhando aí na apostila página 15, às vezes a expressão figurada vem acompanhada de uma explicação. Às vezes a expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 15. Ele usa a expressão aos que dormem, depois ele fala os mortos, já explica a questão do dorme. Assim também lá no Evangelho de João, quando Jesus fala de Lázaro, ele fala que Lázaro dorme. Os discípulos não entendem, pensam que é o sono normal e Jesus fala, não, Lázaro morreu. Então, às vezes a expressão figurada é acompanhada de uma explicação literal. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Vamos ver o que está escrito lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Está vendo? Para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí já explicou, né? Depois explicou. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui ele falou dos que dormem em Cristo acima, né? Não ser ignorante acerca dos que já dormem. Depois ele falou também que nós que ficarmos vivos não precederemos os que dormem, mas depois ele já fala, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois ele diz, né? Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados junto com eles quem? Os que morreram, que é os que dormem, que ele falou um pouco antes. Então a gente vê que às vezes a expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal. No caso aqui ele explicou o que significa o dorme, logo abaixo dizendo os mortos. Observação: o sentido figurado transmite a mensagem literal, porém o autor apenas escreveu a mensagem de outra forma para reforçar seu sentido. Vou repetir, o sentido figurado transmite a mensagem literal, porém o autor apenas escreveu a mensagem de outra forma para reforçar o seu sentido. Por exemplo, fulano virou um bicho quando soube. É claro que ele não virou um animal, mas ele ficou furioso. A verdade é literal, mesmo estando de forma figurada. Tá vendo? Então, a expressão figurada traz também um brilho, né? Mas ela está trazendo a verdade, uma verdade. Definições de algumas das figuras de linguagem. Vamos dar uma olhadinha aqui, só um minutinho, vamos voltar aqui um pouquinho. Então você observou, né? Só nós lemos lá Isaías 55, 12, Deuteronômio 33, 27, assim, né? Você vê lá os Salmos, né? Você vê, por exemplo, no próprio Novo Testamento, a gente vai ver algumas figuras de linguagem, no Apocalipse, capítulo 7, que nós vimos agora. Então, normalmente, a gente olha de forma literal. Se a expressão de forma literal não está batendo, então ele usou uma figura de linguagem. Lembra de Jeremias 1,18? Ele fala para Jeremias, cinge os teus lombos, levanta-te. Você vai falar com o povo. Vou colocar você como muro. Vou colocar você como coluna de ferro. Vou colocar você como torre, né? Ninguém vai poder te resistir. Então,
a expressão ali é uma expressão assim, que chama a atenção, mas ela não é literal, né? Mas ele está querendo trazer, ela vai mostrar alguma coisa. O que Deus está querendo mostrar? Que ele vai estar com Jeremias, vai ser um escudo para ele. Mas ele usou uma outra linguagem para chamar a atenção, dar mais brilho, dar mais vida, dar mais cor. Tá bom? Lá em Isaías, por exemplo, 55, que ele fala, né? Vós saireis e se alegrareis, os montes baterão palmas, os montes se alegrarão. Está falando de uma alegria imensa. Então aí ele usou até essa figura de linguagem, mas literalmente está querendo dizer que a alegria vai ser muito grande. Quando ele fala também lá que o Senhor colocou os braços eternos debaixo de nós, debaixo de cada um de nós, colocou os seus braços eternos, se referindo a Israel, né? Então ele está falando que a segurança em Deus é muito grande. Então ele reforça o sentido literal. Então é importantíssimo também estar atento na figura de linguagem. Então, igual agora eu acabei de terminar para você, né, no caso ele fala, né? Nossa, o fulano virou um bicho. Não, realmente, não é que ele virou um bicho, um animal. Está reforçando a expressão de que ele ficou furioso, ficou irado. Tá entendendo? Ok? Então na Bíblia tem muitas figuras de linguagem. Nos evangelhos, nas cartas, no Apocalipse, no Antigo Testamento. Então é importante a gente estar atento a isso. Já que nós estamos estudando sobre cristologia, né? Tem muito tipo, né, no Antigo Testamento, se referindo a Cristo. Questão do cordeiro, como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro. Né? Pelas suas feridas fostes sarados. Então a gente tem que prestar atenção. O que está querendo dizer com isso? Entendeu? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, para você ver. Né? Aquele que habita a sombra do Onipotente, debaixo das suas asas descansa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra das suas asas descansa. Figura de linguagem, né? Tá falando aí, que Deus é o nosso refúgio, nosso esconderijo e tal, mas está reforçando. Vamos continuar lá na apostila? Vamos lá? Página 15, lá embaixo, ó. A verdade é literal, mesmo estando de forma figurada. Página 15. Definições de alguma das figuras de linguagem. Metáfora, símile e parábola. São expressões muito similares. Muitas vezes nota-se pequena diferença entre elas. A símile, a metáfora são breves. Então, olha bem. A símile, deixa eu dar uma reforçada aqui. Deixa eu ver se eu consigo reforçar. Ok. A símile. Olha aqui. A símile e a metáfora são breves. Enquanto a parábola é comparativamente longa. Então, ó, metáfora, símile e parábola. A símile e a metáfora são breves. A parábola é comparativamente longa. Vamos lá. Metáfora. O dicionário define como o sentido natural de uma palavra é substituído por outra no sentido figurado. Então, o que é metáfora? Ó, o sentido natural de uma palavra é substituído por outra no sentido figurado. É uma afirmação comparada. Ó, é uma afirmação comparada. Não, esse detalhe aqui é interessante, não explicamos a ideia dentro daquilo que se fala. Então, o que é uma metáfora? O significado natural de uma palavra é substituído por outro no sentido figurado. É uma afirmação comparada. Não explicamos a ideia. A ideia está dentro daquilo que se fala. Exemplo, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Jesus fala lá no Evangelho de João. Evangelho de João,
capítulo 8, verso 12. Quando Jesus diz assim, ó: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá vendo? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O que quer dizer? Ó? Eu sou a luz do mundo. A ideia está implícita. Ó. A ideia está implícita, está dentro. Você tem que entrar dentro da ideia para entendê-la. Então você vai ter que descobrir o que é luz. Ele falou: eu sou a luz do mundo. Não explicou. Ele não explica o que é luz, nada. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Então você vai ter que descobrir o que é luz. Para que serve? Por que precisamos de luz? Etc. As respostas não estão no texto. Então, bem claro, a metáfora está implícito. Você tem que entrar dentro da ideia. Eu sou a luz do mundo. Ele não explicou o que é luz. Você que tem a luz. Que serve a luz? Brilha. O que é luz? Por que precisamos de luz? Está entendendo? Ó, símile. O dicionário define como comparação de coisas semelhantes. Comparação de coisas semelhantes. É uma comparação explicada. A símile já explica, faz a comparação e é explicada. A ideia está explícita. Geralmente vem acompanhada com a expressão como. Geralmente vem acompanhado com a expressão como, que dá ainda maior clareza. Exemplo, Isaías 53, 7. Ó, Isaías, livro do profeta Isaías, 53, verso 7. Isaías 53, verso 7. Ele, se referindo a Jesus, né, a profecia, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como, olha aqui, ó, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Tá vendo? Ele faz o como e depois ele explica ainda. Cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então vai dar uma explicação. Ele usa o como, um cordeiro mudo diante daquele que o tosquia. A ideia está clara, explícita. Podemos ver o cordeiro e ver aquele que o tosquia. Como está o cordeiro? Como está o cordeiro? Mudo. Diante de quem? Daquele que o tosquia. Para quê? Para ser tosquiado. Então, todas as respostas estão no texto. A parábola. A parábola é mais simples ainda, porque ela é tanto uma símile como uma metáfora, mas ela é maior, ela é mais extensa. O dicionário define como narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. É um método de ensino empregado no discurso. Geralmente é uma história, uma ilustração. Por isso, olha aqui o detalhe agora, ó, é mais longa, tá? É mais longa. Esse é o detalhe, tá? É mais longa. Ela faz uma comparação, mas é mais longa. Mateus 13, 33. Mas o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher esconde. É uma parábola. Jesus usou muito esse método, porém o temos também no Velho Testamento, lá em Juízes, em 2 Samuel 12. Toda parábola tem apenas uma verdade. Devemos ter muito cuidado com as parábolas que Jesus não interpretou. Pode-se errar no alvo da verdade que ele quis dar através dela. Então, a parábola ela é mais extensa, né? Nós temos a parábola do filho pródigo, aqui a parábola do reino do céu semelhante ao fermento, a parábola do joio e do trigo. Tem muitas parábolas. Então a parábola é uma comparação, igual a símile. A símile é a comparação explicada.
A metáfora, olha bem para você ver, ó. Olha os três, ó. Metáfora, símile e parábola. A metáfora é uma comparação. Porém, você tem que entrar dentro do texto para entender. Está implícito dentro do texto. A símile já está explicado. O texto explica ela e está escrito como. Agora, e são textos menores. Tanto a metáfora como a símile são textos menores. A parábola, ela é uma comparação, mas ela é mais longa. Tá? Tranquilo aqui, gente. Não tem muita... A hipérbole. A hipérbole, nos textos de Mateus 7,3 e Marcos 10:25, menciona o termo agulha. Alguns comentaristas dizem que era um vale muito estreito, onde com muita dificuldade se passava um animal. Jesus está usando uma hipérbole. Outro texto que pode ser considerado assim é João 21:25. Vamos ver aqui Mateus capítulo 7, verso 3. Mateus, vamos ver o que é hipérbole. Hipérbole é muito fácil. Mateus capítulo 7, verso 3. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Mateus 7, verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Tem Bíblia que fala, por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Então, por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Vamos ver aqui, já que eu explico para vocês. Olha aqui também. Marcos capítulo 10, verso 25. Marcos capítulo 10, verso 25. Marcos 10, 25. Marcos 10. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos ver se tem mais algum aqui. João 21:25. João, Evangelho de João, capítulo 21, verso 25. João 21:25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse. Tá vendo? Então, a gente vai observar nessas figuras de linguagem, né? Na metáfora, na símile, na parábola, na hipérbole. Então, a metáfora, a símile e a parábola, elas fazem comparações. A metáfora, a símile e a parábola fazem comparações. A metáfora, a figura de linguagem, por exemplo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, ele não explica o que é a luz, você que tem que entrar ali dentro. Ele fala em João: eu sou a porta, você que tem que ir. Ele não explica, entendeu? Agora, essa é a metáfora. Você tem que entrar dentro da expressão ali para descobrir o que é a porta, o que é a luz. Agora, a símile ele fala como. Tem a expressão, normalmente tem a expressão como. E já explica também, tem uma explicação. Então, a símile faz a comparação e praticamente explica no texto. A metáfora faz a comparação e não explica. Você tem que entrar para tentar descobrir o que é aquilo no qual ele fez a comparação de algo ou dele mesmo. Agora, a parábola também é comparação, mas é uma história maior, é um texto maior, mais longo. Então, aí é parábola. Tá certo? Então, os três se referem a comparações. Agora, a hipérbole, tranquila a hipérbole. A hipérbole é a mais fácil de todas. Eu penso assim, ironia, e a hipérbole é mais fácil. A hipérbole,
Quando Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está fazendo um exagero. Exagero. Qual João escreveu aqui. Ainda se fosse contar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. É exagero. Tá entendendo? É uma hipérbole, é um exagero. Tá bom? Quando Jesus fala, por que você repara no cisco do olho do teu irmão e não tira a trave do teu? É exagero. Então, o que é hipérbole? Quando é usada uma figura de linguagem que mostra um exagero. Tá bom? Tá tranquilo. Sossegado, né? Vamos lá continuar a nossa apostila. Nós temos depois antropomorfismo. Segundo o dicionário, a definição é doutrina que atribui a Deus forma ou atributos humanos. No dicionário da língua portuguesa, Aurélio ensino na forma de homem. Ó, ensino na forma de homem. Fala de Deus em termos apropriados ao homem. Coração de Deus, mãos e ouvidos. Arrependimento, por exemplo, Deus se arrependeu. Arrependimento é um procedimento humano e não divino. Tá? E mais uma aqui, tipologia. É o estudo de certas pessoas, acontecimentos, objetos do Velho Testamento, os quais se assemelham em vários aspectos a Cristo e às verdades do Novo Testamento. Já que nós vamos ver isso aqui então. Mas vamos aqui, antropomorfismo. Segundo o dicionário, a definição é doutrina que atribui a Deus forma ou atributos humanos. No dicionário da língua portuguesa, Aurélio ensino na forma do homem. Fala de Deus em termos apropriados ao homem. Coração de Deus, mãos e ouvidos de Deus. Então, o que é o antropomorfismo, essa figura de linguagem? É quando traz algumas expressões, fala de Deus de forma humana, né? Esconder debaixo das asas de Deus. Lá Isaías 59, verso 1. Os braços do Senhor não estão encolhidos, né? O que separa nós de Deus é o pecado, mas os ouvidos do Senhor estão atentos e os braços estendidos, lá em Isaías 59, verso 1 e 2. Então, usa a figura, Deus tem braço, Deus tem ouvidos. Será que tem? Bom, a gente acha que tem, de uma certa forma. Ele não ouviria as nossas orações, não seguraria. Mas é para a gente entender. Então, é expressar Deus de forma humana. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, né? Senhor, dá-me o teu coração, coração de Deus, a ira de Deus, a raiva, o arrependimento de Deus, né? A ira de Deus é para a gente entender, porque a gente fica irado. Então, são figuras que são semelhantes às atitudes do homem, que são atribuídas a Deus, para que nós possamos entender o que Deus está falando, o que Deus está sentindo, o que Deus está querendo. Então é uma forma de Deus interagir com a gente. Então o antropomorfismo é usar características humanas, formas humanas para falar a respeito de Deus. Tranquilo, né? Tem também antropopatia, né? Não tem aí, mas antropopatia é falar das emoções humanas, se referindo às emoções de Deus. É falar de Deus com emoções humanas. Mas tudo bem. Vamos lá. Depois nós vamos agora entrar na tipologia. Tipologia é tranquilo. Tipologia é quando algum elemento tipifica, né? É uma figura de uma outra pessoa. Por exemplo, quando a gente fala assim, Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Então a gente fala, Moisés é uma tipologia de Cristo. O Egito é a tipologia do mundo. O faraó do Egito é a tipologia do diabo. Então, como assim? Então, Moisés é a tipologia de Cristo, que tirou a gente do Egito, que tirou a gente do mundo, da escravidão do faraó, da opressão, da escravidão do diabo, do pecado. Tá entendendo? Então, a gente usa, na linguagem do crente, né, na linguagem bíblica, a gente usa essa expressão. Abraão foi sacrificar Isaac. Então, Isaac tipifica Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. No caso ali, o Isaac
não morreu, né? Ao mesmo tempo que Isaac tipifica Cristo, Isaac tipifica o ser humano que era para morrer e Deus livrou ele. Mas o cordeiro que foi morto tipifica Cristo. O cordeiro da Páscoa tipifica Cristo. Tá entendendo? Então isso aqui é tipologia, que nós vamos ler agora e já fica aí, né, explicado para você. A tipologia, olha aí, é o estudo de certas pessoas, acontecimentos, objetos do Velho Testamento, os quais se assemelham em vários aspectos a Cristo e às verdades do Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, no verso 6, está escrito assim, ó, Paulo falando com os irmãos, Paulo diz assim, vamos lá no verso 1 para a gente entender. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Olha agora, essas coisas foram-nos feitas em figuras, tipo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, tá vendo? Essas coisas foram-nos feitas em figura. Aconteceu, mas serve como figura, como um tipo, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Então, o que aconteceu lá, com Moisés, lá no deserto, aconteceu, mas serve como figura, como um tipo, para a gente fazer uma semelhança, uma comparação. Tá certo? Podemos olhar também em Romanos, capítulo 5, verso 14. Romanos, capítulo 5, verso 14. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ler Romanos 5, 12, para a gente entender o contexto anterior. Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Olha agora, o qual é a figura, tá? O tipo daquele que havia de vir. Então, por isso que nós usamos a tipologia também, tá? A tipologia é o estudo de certas pessoas, acontecimentos, objetos do Velho Testamento, os quais se assemelham em vários aspectos a Cristo e às verdades do Novo Testamento. Vamos lá, página 17 da apostila. A Bíblia usa várias figuras de linguagem e várias delas estão nos evangelhos. Vamos lá, expressão de linguagem, metáfora. Aí agora nós aqui fizemos um quadro resumindo para você, ó. Metáfora. O que é a metáfora? Uma comparação implícita. Evangelho de João, capítulo 10, 9. Eu sou a porta, né? Quando Jesus fala, eu sou a porta. Olha lá. Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 10. Verso 9. O que está escrito? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então está, metáfora, está implícito. A parábola.
O que é a parábola? Lição moral ou espiritual dada para mostrar uma verdade, analogia com a vida comum. Nós temos a parábola do filho pródigo, né? Que os dois moços, o pai tinha 2 filhos, e um dos filhos mais moço pediu para o pai dar a herança para ele, o pai deu, ele saiu, gastou o dinheiro de forma errada, ficou muito tempo fora e foi viver uma vida desesperadora junto com os porcos, mas ele se arrependeu do que ele fez e voltou e o pai o recebeu. Então o que Jesus está mostrando aqui para nós? Está mostrando o pecador que se arrepende, né, da vida dele, volta e vem para Deus, o Senhor está de braços abertos para o recolher, para o aceitar. E dá uma festa por isso. Inclusive Jesus fala, né? Um pouco antes na parábola da dracma perdida e da ovelha perdida, ele fala que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então a parábola ela é uma lição moral ou espiritual dada para mostrar uma verdade, uma analogia com a vida comum. A hipérbole é um exagero usado para chamar a atenção para um determinado ponto. Nós falamos lá que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil o rico entrar, não é impossível, mas o camelo é mais fácil passar pelo buraco de uma agulha. Alguns dizem que a agulha era um vão que tinha lá em Israel, onde era apertado o camelo passar, e outros dizem que a agulha é agulha mesmo, agulha literal mesmo. Tá? Então, fica aí. Ironia. Ironia nós não falamos ainda, né? Onde se deve entender o contrário, ou apenas, né, vamos dizer assim, um sarcasmo do que as palavras expressam. Vamos dar uma olhadinha aqui em João 18, do verso 4 a 8. João 18, verso 4 a 8, para a gente ver ironia. Ironia nós não vimos ainda. Evangelho de João, capítulo 18. Vamos dar uma olhadinha você que está com a Bíblia aí, pega a sua Bíblia, abre no Evangelho de João, capítulo 18, verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Está vendo aqui? É uma ironia. Jesus está usando de uma ironia aqui. E Jesus novamente disse, né? Ele fala aqui, ó. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, deixar ir a esses. Está vendo aqui? Está uma forma irônica. Então temos aqui uma figura de linguagem. Temos também aqui Lucas 24, verso 19. Vamos ver Lucas 24, verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, quando aqueles 2 discípulos que vão para Emaús, né? Aqueles 2 discípulos que vão para Emaús, Jesus encontra com eles. Jesus vai com eles na caminhada, mas eles não sabem, não reconhecem que é Jesus. Eles pensam que é um viajante. Nós já lemos essa passagem no outro vídeo, falamos sobre isso. Então Jesus perguntou para os 2 sobre o que os 2 estavam conversando, né? Lembra dos 2 discípulos? Aqui, ó. E eis que, depois da ressurreição de Cristo, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, e não o conheceram, e não o conhecessem, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? Aí Jesus vai usar aqui da ironia, ó.
E ele lhes perguntou, quais? Aqui ele está ironizando, né? Porque ele sabia muito bem. Quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então, quando Jesus pergunta para eles sobre o que eles estão falando, e eles dizem para Jesus, o Senhor é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nelas têm sucedido nesses dias? Olha, se o próprio Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e os acontecimentos giram em torno dele, Jesus, por que Jesus falou assim? E ele perguntou quais coisas? Essas quais aqui, Jesus está ironizando, né? É uma figura de linguagem usada no texto. Ok? Antropomorfismo. Fala de Deus em termos apropriados ao homem, conforme nós já vimos agora há pouco. Deus em forma de homem, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Cristo, o próprio Deus vivendo em forma de homem, já é uma forma antropomórfica. Mas existe na Bíblia muitas expressões falando de Deus em termos apropriados ao homem, conforme nós falamos, né? O braço do Senhor não está encolhido, os olhos de Deus estão atentos, né? Deus é o nosso refúgio, no sentido assim, como Jesus disse lá, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e todos quanto a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos. Então aqui Jesus está usando também uma forma, né, de aí já não é antropomorfismo, né, se referindo a animais. Tem um outro termo que agora que me fugiu a memória. Tá? Então Jesus sempre usando expressões assim para que a gente possa entender a linguagem. Então, a figura de linguagem, quando a gente fala, se referindo, comparando o Deus assim com, igual Jesus, acabei de falar para vocês, né? Assim como a galinha junto os seus pintainhos e tal, na verdade é chamado de zoomorfismo, quando a gente atribui características de animais a Deus, ou né, usa animais querendo comparar com a atitude de Deus. Também existem outras figuras de linguagem, muitas delas ainda, que nós não falamos aqui, né? Tem eufemismo. O eufemismo é quando a gente, em vez de falar uma frase brusca, a gente ameniza. Por exemplo, a gente fala assim, nossa, ele enriqueceu de uma forma diferente ou de uma forma ilícita. Então, para não dizer assim, ele enriqueceu roubando, entendeu? Ou às vezes também a pessoa fala assim, não, a pessoa entrou na casa do outro, roubou, né? Aí alguém lá fala assim, não, ele subtraiu um bem lá. Para não falar que o cara roubou, não, o que aconteceu lá? Não, o fulano entrou lá e subtraiu um bem. Então isso é eufemismo. Existem outras figuras de linguagem, muitas figuras de linguagem. A gente está falando só para vocês assim, de uma forma geral, né? Algumas delas que tem na Bíblia Sagrada. Mas quando você se deparar com algum texto, com alguma expressão, que você percebe que pode prestar atenção que é uma figura de linguagem. Entendeu? Tem o pleonasmo, tem sinédoque, tem várias figuras de linguagem. Ok? Vamos lá, vamos continuar lá. Nós temos então aí antropomorfismo, depois a tipologia, que nós já falamos agora há pouco, tá? Que figura do Velho Testamento que pronuncia de forma expressiva alguma verdade do Novo Testamento. Aqui no caso né, no caso da tipologia, Números capítulo 21, do verso 4 ao 9, vamos dar uma olhadinha aqui, né, essa tipologia, não vamos passar despercebido não. Números 21, do verso 4 ao 9, vamos dar uma olhadinha, o que se trata lá? Números capítulo 21, vamos ver o que está se referindo lá. Do verso, Números 21, né? Do verso 4
Vamos ver. Exatamente, aqui da serpente, que nós falamos em outra ocasião. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aquela comparação, mais uma vez, Números 21. E partiram, verso 4, e partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na-te sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então isso aqui aconteceu de fato, mas ela serve como uma figura. Lá em João capítulo 3, ela serviu para Jesus falar com os judeus, né? Que aquilo foi um tipo daquilo que iria acontecer com Jesus. Quando ele fala assim, ó, em João 3, verso 14, Jesus diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como as pessoas olharam para a serpente e eram curadas, Jesus está falando, aquele que importa que ele também seja levantado, como a serpente foi levantada, e as pessoas olharam para ela e foi curada, assim também importa que Jesus seja levantado, né, no caso aqui no madeiro, na cruz, e todo aquele que olhar para ele, nele crer, também não perecerá, mas terá a vida eterna. Então ele faz uma comparação, que ele leva a maldição, o pecado, Jesus levou sobre ele, assim como lá a pessoa que olhava para a serpente de bronze, ela recebia a cura, era como se a serpente sugasse aquele veneno na hora que a pessoa olhasse para a serpente de bronze. Então quando nós olhamos para Cristo, Jesus, e cremos nele, é como se o nosso pecado fosse para ele e a gente ficasse curado, livre também. Então Jesus usa uma forma figurada aqui, uma tipologia. Tá bom? Vamos aqui agora também, origem do nome de Jesus. Isso aqui também é muito interessante a gente se aperceber desse estudo aqui. Outra coisa também agora importante também que a gente vai, interessante, que nós vamos dentro da apostila, vamos falar sobre o nome Jesus. O nome Jesus. Por quê? Porque tem muitos por aí, né? Muitos não, alguns por aí, né? Que agora até deu uma acalmada um pouco, que fala que o nome Jesus não é o nome correto. Não está certo usar o nome Jesus. Vamos ver então a respeito do nome Jesus, de onde veio, como surgiu, se realmente nós podemos usar o nome Jesus ou não. Vamos dar uma olhadinha na apostila para a gente entender isso? A origem do nome Jesus. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua. Yehoshua, que é Josué. Tá? Yehoshua é o hebraico para Josué, que significa Yahvé é salvação. Josué era chamado, o nome dele antes era Oséia ben Nun, Oséias, filho de Nun, Deuteronômio 13, 8, Números 13, 8, Deuteronômio 32, 44. Oséia significa salvação. Moisés mudou seu nome para Yehoshua ben Nun.
Então, o Josué, né, filho de Num, ele era antes chamado de Oséias. Vamos olhar lá para você ver em Números, capítulo 13, verso 8. Números, vamos lá. Números, capítulo 13, verso 8. Vamos dar uma olhadinha. O que está escrito? Vamos olhar um pouquinho antes para a gente poder entender o contexto. Olha aí, ó. Números 13, verso 1. O que está escrito? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Zacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Aí vai falando os outros, né? Mas o que a gente vai... Nós estamos só falando do nome de Josué, né, no caso aqui. Aí nós vamos olhar aqui, ó, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Aí nós vamos olhar, ó, no verso 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então ele mudou o nome de Oséias para Josué. Tá ok? Então, o Josué era chamado Oxéia ben Num, né? Oséias, filho de Num. E Moisés mudou o nome dele para Yehoshua ben Num. Josué, filho de Num. Vamos lá. A Septuaginta, lembra o que é a Septuaginta? A Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. Lembra? A Septuaginta, nós estudamos sobre isso. Usou o nome Iesus para Yehoshua. Então, na Septuaginta, no lugar de Yehoshua, está Iesus. Portanto, Iesus é a forma grega do nome Yehoshua, exceto em 1 Crônicas 7:27, que transliterou por Josué. Mas então, ó, o interessante para nós aqui, ó, a Septuaginta usou o nome Iesus para Yehoshua. Vamos aqui, ó. Depois do cativeiro de Babilônia, o nome Yehoshua, que é Josué, ó, Yehoshua é Josué. Lembra aqui, ó. Yehoshua é Josué. Era conhecido por, depois do cativeiro, Yehoshua era conhecido por Yeshua. Em Neemias 8:17, Josué é chamado Yeshua ben Num. Em Neemias 8:17. Vamos lá, Neemias 8:17. Neemias 8:17. Aqui, ó, Neemias 8:17. Olha lá. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim. Os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, houve muito grande alegria. Então aqui, né, Josué, filho de Num, né? Josué é chamado de Yeshua. Mas está mais claro ainda aqui, ó. Yeshua é o nome hebraico para Jesus até hoje novo em Israel. Yeshua é o nome hebraico para Jesus até hoje em Israel. Isso pode ser comprovado em qualquer exemplar do Novo Testamento hebraico. O sumo sacerdote Josué,
filho de Josadaque. Só ver o negócio aqui. O sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, é chamado em hebraico simultaneamente de Yeshua e Yehoshua. Então, aqui na verdade, então, gente, aqui, ó. Aqui na verdade, ó, tá um erro aqui, tá? Desculpa aqui tá. Aqui é Yehoshua mesmo, tá? Yehoshua. Aqui é porque tá Josué mesmo, tá? Yehoshua ben Nun, ali, Neemias 8:17. É aqui, ó. Olha aqui agora, presta atenção comigo. O sumo sacerdote, vamos lá, o sumo sacerdote Josué, atenção agora, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, é chamado em hebraico simultaneamente de Yeshua e Yehoshua. Então vamos ver esse aqui, ó, Yehoshua primeiro, ó, Ageu 1:1. Depois a gente vai ver esse mesmo homem sendo chamado de Yeshua. Então, veja bem, ó, Yehoshua, Ageu 1:1, Ageu 1:12, Ageu 1:14. Mas vamos ver, pelo menos Ageu 1:1 e Ageu 1:12, Yehoshua. Vamos lá, Ageu 1, deixa eu ver qual que é mesmo, 1:1 e 1:12, Ageu 1:1. Então vamos fazer a comparação aqui, tá? Ageu 1:1. Atenção, olha. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, olha aqui, Josué, filho de Josadaque. Então bem, ó, Josué, filho de Josadaque. Olha o verso 12. Verso 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel e Josué, olha de novo aqui, ó. Josué, vamos ver aqui, Ageu 1:12. Josué, deixa eu mudar a cor aqui para a gente facilitar. Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então, olha bem, aqui em Ageu 1:1 tá Josué, filho de Josadaque. Aqui em Ageu 1:12, Josué, filho de Josadaque. Vamos ver esse mesmo Josué agora, como que em Esdras, capítulo 3, fala dele, ó. Em Esdras, capítulo 3, verso... Deixa eu ver qual verso que é, para confirmar. Esdras 3, verso 2 e verso 8. Esdras 3, verso 2. Olha aí. Esdras 3, verso 2. E levantou-se Jesuá. Tá vendo aqui, ó? Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Tá vendo? Aqui o mesmo Josué, filho de Josadaque, tá? Lá no livro de Ageu, está escrito Josué, filho de Josadaque. Aqui é a mesma pessoa, só que aqui está escrito Jesuá. Tá vendo? Jesuá, filho de Josadaque. Nós podemos olhar também no Esdras, capítulo, no verso 8 aqui, ó. Verso 8, o Esdras chama ele também, ó. E no segundo ano
da vinda à casa de Deus em Jerusalém no segundo mês de Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque. Está vendo aqui? Jesuá, filho de Josadaque. Jesuá, filho de Josadaque. Então, esse Jesuá, filho de Josadaque, é o mesmo Josué que está lá em Ageu, no capítulo 1. É esse mesmo aqui, ó. É o mesmo Josué. Olha aqui, ó. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, de Judá, e a Josué, filho de Josadaque. Tá vendo? É o mesmo que está lá em Esdras. Ó, Josué, filho de Josadaque. Tá vendo? Josué, filho de Josadaque, Josué, filho de Josadaque. É o Jesua que está lá em Esdras. Lembrar você que Ageu e Zacarias estiveram junto com Esdras, ó, no livro de Esdras. Lembrar você que a história, só para relembrar você, a história de Esdras, junto com Esdras estavam ali, ó, no livro de Esdras, capítulo 5, ó, e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá. Tá vendo? Então se levantaram Zorobabel, Sealtiel e Jesuá, filho de Josadaque. Ageu e Zacarias, os profetas Ageu e Zacarias, trabalharam junto com Esdras. Aliás, desculpa, não trabalharam junto com Esdras. Estão no livro de Esdras e trabalharam junto com Zorobabel. Esdras incluiu no seu livro a história de Zorobabel, Ageu e Zacarias. Lembrar você então, quando a gente lê o livro de Ageu e Zacarias, eles estão dentro da mesma história aqui, ó, que Esdras está contando. E dentro dessa história está aqui, ó, Jesuá, filho de Josadaque, que lá no livro de Ageu é chamado de Josué. Tá dando para entender? Então o que eu estou querendo mostrar para você? O que a gente está querendo mostrar para você? O que nós estamos querendo mostrar para você aqui? Que no Antigo Testamento mesmo no Antigo Testamento, a Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, traduz Yehoshua, que é Josué, para Iesus, Iesus, na Septuaginta. Para o grego, Iesus. Ela traduz o Yehoshua do hebraico, Josué, para Iesus, no grego, na língua grega. Agora, você vê também aqui, na nossa tradução em português, esse Josué, que é filho de Josadaque, que está em Ageu, capítulo 1, é o mesmo Jesuá que está no livro de Esdras. Os dois são a mesma pessoa. Jesuá, filho de Josadaque, sumo sacerdote, está no livro de Esdras 3, 2, e está no livro de Ageu e em outros livros também. Então tem a expressão Jesuá e Josué. Então o que eu estou querendo dizer? Tem Yeshua e Yehoshua. Josué é Yehoshua. E Jesuá, que é o mesmo Josué, que está abreviado, está Yeshua. Por isso que às vezes nós falamos Yeshua, que é, no português aqui, no Jesuá. Só que foi transliterado para a Septuaginta, foi traduzido para a Septuaginta, para o grego, Iesus, que veio para nós como Jesus. Mas vamos continuar lá na apostila para a gente entender melhor. Vamos na apostila. Então nós temos aqui, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, é chamado em hebraico simultaneamente de Yeshua,
conforme nós acabamos de ver aqui em Esdras, tem outros também aqui, né, que eu não tô abrindo aqui para a gente não misturar muito, né? Então ele é chamado simultaneamente de Yeshua e Yehoshua. Embora nossas versões usem Jesua, Almeida corrigida, atualizada e contemporânea, Jesuá na revisada, Jeshua brasileira, contudo a Septuaginta não faz essa distinção. Ela usa Iesus para ambos. Há nomes que permanecem inalteráveis em outras línguas, mas não são todos. O nome João, por exemplo, é Iohanan. Nome João, Iohanan em hebraico. Em grego é Iohannes, em grego. É John em inglês. É Jean em francês. É Giovanni em italiano. É João em espanhol. É Johannes em alemão. Tá vendo como que mudou a escrita? Mas a pessoa é a mesma, é o João. Se ele tiver esse João aqui, que para nós está em português, se ele for lá no hebraico, vamos escrever o nome dele Iohanan. Ou se ele for para o grego, para a cultura grega, Iohannes, vamos chamar ele. Se ele for lá na França, vamos chamar ele de Jean. Ou se ele for na Itália, Giovanni. Mas a pessoa é a mesma. Mas mudou aqui o nome dele, né, por causa da língua daquele povo. Jacó em hebraico é Iacov. Jacobo, Tiago. Olha você vê. Jacobo, que é Tiago. Em grego, Jacques. Desculpa, Jacobo, Tiago em grego, né? Então, Jacó em hebraico é Iacov. Jacobo, Tiago em grego, né? Que é Tiago em grego. Jacques em francês, Giacomo em italiano, Jacob em inglês. Olha pra você ver como é que mudou bem. Há nomes que mudam substancialmente de uma língua para outra. Eleazar em hebraico é Lázaro em grego. Elizabeth é a forma hebraica do nome grego Isabel. Alguns grupos religiosos alegam, portanto, que o nome deve ser preservado na forma original. Isso é inconsistente, sem apoio bíblico. Aqui que está, né? Então alguns acham que tem que se conservar o nome na língua. Alguns religiosos alguns grupos religiosos alegam, portanto, que o nome deve ser preservado na forma original. Só que isso é inconsistente, sem apoio bíblico. Alguns religiosos alegam ainda que o nome Jesus é uma zombaria do nome de Deus, pois sus significa cavalo em hebraico. Esse argumento é um insulto à inteligência humana, porque Jesus é nome grego e sus é hebraico. O nome Iesus é a forma grega. Aqui, ó, o nome Iesus é a forma grega. O nome Iesus é a forma grega do nome Yeshua. Então, o nome Iesus é a forma grega do nome Yeshua. Segundo o Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, segundo o Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, o S foi acrescido para facilitar a declinação. Iesus é a forma grega do antigo nome judaico Yeshua. Forma essa que obtém mediante a transcrição do hebraico, acrescentando-se um S para facilitar a declinação. Cavalo em grego é hippos e não sus. Então, cavalo em grego é hippos e não sus. Então, Iesus é o nome do Messias, o nosso Salvador, registrado no Novo Testamento, que chegou para a nossa língua como Jesus. Mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, não é outra pessoa. Jesus é Iesus, que é Yeshua, que é Yehoshua. Então, voltando aqui.
Então, a questão do nome de Jesus, no português, né? Jesus, nome no português, vem de Iesus, a forma grega, que veio de Yeshua, que é a abreviatura de Yehoshua. Então, o Josué, no Antigo Testamento, no livro de Esdras, esse Josué, que é o sumo sacerdote, não é o mesmo Josué lá do Moisés, não. Ainda que o nome é o mesmo, tá? E a expressão hebraica é a mesma. Só que Josué é Yehoshua. E o mesmo Josué, no livro de Esdras, está lá. Yeshua. Tá? Depois do cativeiro da Babilônia, o nome Yehoshua foi encurtado, né? Vamos dizer assim, para Yeshua. Por isso que às vezes você vê algum canto, né? Yeshua, né? Ou às vezes alguém também fala Yehoshua. Não está errado também não. Só que não pode sair falando que nós não podemos usar o nome de Jesus. Jesus é o nome em português. Assim como John é o nome do João, do mesmo João, mas em inglês. Né? O João está aqui, ele vai lá para a América lá, vai escrever John, em inglês é John. Né? Então, gente, são coisas que as pessoas por aí acabam inventando, acabam criando para poder colocar confusão no meio do povo de Deus. Tá? Então, Jesus é o nome em português, que veio do grego Iesus, da Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego. Lá, o Josué, lá está Iesus, que é de onde veio o nome Jesus. Tá bom? Então, a origem do nome Jesus vem de Josué. Então, volta para Iesus, que volta para Yeshua, que vai para Yehoshua. Tranquilo? Sem complicação, para a gente não ficar, né, aí cheio de coisa. Vamos continuar aqui na nossa aula. Apostila, página 19. Livro de Mateus. Livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Depois nós vamos ter do Evangelho de Mateus, nós vamos ter o Marcos, depois do Marcos o Lucas, depois do Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Então vamos lá no livro de Mateus. Autor Mateus. Significa dom de Deus, galardão. Ele também é chamado de Levi, filho de Alfeu. Em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Vamos ver qual versículo que é. Mateus 9, verso 10. Mateus 9, verso 10. Mateus é chamado de, olha lá, Mateus 9, verso 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e, juntamente com Jesus e seus discípulos, peraí, deixa eu ver aqui, aqui no verso 9, né? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele levantou-se e o seguiu. Então, Jesus chamou ele, né? Mateus 9, verso 10. Mateus foi chamado por Jesus. Vamos olhar em Marcos capítulo 2, versículo 4. O que está escrito lá? Marcos 2, verso 4. Marcos capítulo 2,
versículo 4. Vamos ver aqui. Está certo essa 14, né, gente? Verso 14. Ó. Verso 14. Marcos 2, verso 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando, o seguiu. Tá vendo? Ele era chamado de Levi. Levi. Então ele é chamado também de Levi. Tá certo? Então Mateus é o mesmo Levi. Era um publicano, cobrador de impostos. Aos olhos da nação ele era um traidor. Porque ele era um publicano, ele era do povo de Israel e estava servindo aos romanos, então ele era tido como um traidor. Destinatário do livro. Esse livro foi escrito para os judeus. Para os judeus. Ok? Então o livro de Mateus. O livro de Mateus foi escrito para os judeus. Depois nós vamos ver o livro de Marcos. O livro de Marcos foi escrito para os romanos. Depois nós vamos ver o livro de Lucas, que foi escrito... No livro de Marcos, nós vamos ver quem que é esse Marcos, né, que na verdade é o João Marcos. Lá que está lá em Atos capítulo 12, que era parente de Barnabé, que escreveu o Evangelho de Marcos. Depois nós vamos ver o Lucas, né? Lucas foi que andou com Paulo, andou junto com Paulo também, né? Que fez a viagem lá para Roma com Paulo, escreveu o livro de Lucas, não só o livro de Lucas, mas o livro de Atos também. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Depois nós vamos ver o Evangelho de João, para quem que João escreveu, por quê, etc. Assim como o de Marcos, Mateus e o Lucas. O João é o apóstolo João que escreveu. Não é o João Batista, não. O João Batista já havia morrido. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos entrar, né, no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João. Ok? Por hora, vamos ficar por aqui. Dá um tempinho agora para você rever aí a aula, né? Dar uma olhada novamente e uma estudada. Temos outros vídeos lá atrás, lembra? Temos o Cristologia 1, Cristologia 2. Temos esse agora. Tá ok? Então dá uma analisada, dá uma descansada aí, uma revisada. Aí daqui a pouco a gente vai continuar a nossa aula e vamos para os finalmente. Tá certo? No mais, Deus te abençoe, Deus te abençoe.